Na aula passada nós falamos um pouco sobre as classificações das hortaliças, a classificação dentro da olericultura, dos ramos que seguem dentro da olericultura. E nessa aula eu vou tentar simplificar alguns conceitos de manejo e preparo de solo para vocês. Então assim, são partes iniciais que fica a critério de cada um também dar uma pesquisada a mais sobre o assunto. Aqui eu estou tentando resumir uma aula que a gente faria em 2 horas. Então eu coloquei alguns conceitos para vocês pesquisarem extra material sobre isso. Dentro da horticultura, um ponto principal de entendimento sobre algumas diferenças de ações que são relacionadas ao preparo do solo e ações que são relacionadas ao manejo do solo. São dois conceitos diferentes. Preparo e manejo não são a mesma coisa. Trabalham com o mesmo recurso natural, que é o solo, mas são ações diferenciadas. Então, manejar um solo significa construir um perfil cultural onde as plantas encontram um ambiente ajustado, já equilibrado para o desenvolvimento vegetativo e já encontram uma estabilidade, uma harmonia, uma associação entre as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo que favorecem o desenvolvimento vegetal. Quando a gente fala em preparar um solo, significa que a gente está construindo um leito, construindo um espaço, construindo uma estrutura para o desenvolvimento da parte fisiológica. Essas plantas levando em conta os recursos tecnológicos que a gente tem. Então, preparar o solo significa adequar aquele terreno que a gente tem disponível, aquela terra que a gente tem disponível, às condições que a planta necessita para o desenvolvimento dela, para o processo fisiológico dela normal. Enquanto manejar o solo significa manter essa estabilidade, construir, ajustar as propriedades físicas, químicas e biológicas para favorecer esse desenvolvimento. Quais são os principais indicadores que a gente utiliza para nortear as ações de manejo e preparo de solo, principalmente voltado para a horticultura? Aqui a gente está voltando para a horticultura, mas é um conceito que se aplica de forma geral, não é um conceito só para esse tipo de atividade. Mas na horticultura a gente enxerga alguns passos básicos que influenciam os fatores produtivos. Primeiro, as propriedades químicas do solo. Fazer um levantamento sobre o pH desse solo, sobre a quantidade de saturação, a saturação por base que a gente tem dentro desse solo, qual é a minha condição de saturação por base dentro desse solo, quais são os teores de fósforo disponíveis que eu tenho dentro desse solo, sabendo que o fósforo é um dos limitantes para o desenvolvimento das culturas e participa de todo o processo fisiológico da planta. Qual o teor de potássio que eu tenho nesse solo, porque vai influenciar as minhas adubações de base, adubação de cobertura, tendo em vista que as plantas cultivadas no sistema de horticultura demandam uma carga grande de insumos. E também analisar, além do teor de potássio, que vai influenciar nas adubações, potássio está intimamente ligado ao transporte de solutos na planta, a questões de sustentação da planta, e também identificar o teor de matéria orgânica dentro desse solo, que é importante na CTC desse solo, influencia na disponibilidade desses nutrientes, que vai influenciar diretamente na CTC, e também é um critério que influencia nessas outras propriedades aqui, físicas e biológicas do solo. Tendo elencado essas propriedades químicas, nós partimos para a parte de propriedades físicas do solo. Então a textura desse solo também é verificada, que vai influenciar em questões de manejo de adubação, manejo de irrigação, os tratos culturais normais dessa estrutura que nós estamos construindo. Então a textura do solo, a influência do teor de areia, silt e argila, a proporção entre esses componentes. A cor desse solo, se o solo tem uma coloração mais escura, uma coloração mais clara, mais avermelhada, isso vai indicar teores de alguns
componentes dentro do solo. Se esse solo tem alguma resistência à penetração, alguma camada compactada nos seus perfis subsuperficiais, porque isso influencia no desenvolvimento do sistema radicular, na penetração dessas raízes no solo, na exploração de perfis mais profundos e a capacidade dessas culturas de ciclar esses nutrientes, extrair das camadas mais profundas e ciclar eles através de depósito também do material vegetal pós-colheita. A capacidade de retenção de umidade nesse solo, isso é influenciada pela textura desse solo e se ele tem alguma camada compactada, né? Então a capacidade de retenção de umidade também influenciada pelo o conteúdo de matéria orgânica que tem dentro desse solo. Isso vai poder, em posse desses dados sobre capacidade de retenção de umidade, a gente vai conseguir estabelecer turnos de rega para essas áreas, a gente vai conseguir estabelecer manejos que a gente pode estar fazendo em questões de manejo de fertilidade dentro dessa área, quando aplicar, qual tipo de nutriente aplicar, a solubilidade, se a gente pode utilizar um sistema de gotejamento para fazer irrigação, se a gente pode fazer uma fértil irrigação dentro desse solo, qual é a densidade desse solo, se esse solo é mais denso ou mais poroso, isso vai influenciar na estrutura desse solo e a porosidade total que vai permitir estabelecer dados sobre infiltração de água, sobre a questão da manutenção da fertilidade em áreas em perfis mais profundos dentro desse solo. Depois de avaliar essas questões de propriedades físicas estabelecidas, elencados esses dados, a gente parte para as propriedades biológicas, né? Se eu tenho enraizamento no perfil do solo, isso indica que o solo tem uma boa estruturação física. Se essa área já teve problemas com nematóides, porque eu tenho que evitar algum tipo de cultura, eu tenho que fazer um trato em cima dessa área antes, pré-plantio, para eu não estar tendo problema com esse tipo de nematóides, né? Esse tipo de problema dentro da área de praga. Se eu tenho fungos presentes nessas áreas, se eu já tive problemas com fungos de solo nessas áreas, a gente sabe que algumas fontes de inóculos de fungos ficam viáveis no solo por anos, então isso inviabiliza a curto prazo os cultivos. Se eu tenho qualquer tipo de problema de praga no solo, cupins, formigas, né? Se eu tenho, quais são e se eu tenho plantas infestantes dentro da área, porque isso vai competir diretamente por nutrientes, competir por água, competir por luminosidade e vai influenciar diretamente na produtividade, e essas plantas infestantes podem ser hospedeiras de alguns desses problemas, pragas que eu vou ter dentro da área, fungos que eu posso ter infestando dentro dessas culturas ou problemas com nematóides, né? Essa questão de nematóides é uma questão de relevância financeira também para os cultivos, porque é um dos maiores problemas que a gente tem hoje na agricultura. Na horticultura a gente passa é muito caro para combater isso e a efetividade é muito pequena. A análise química é um dos instrumentos que vocês podem utilizar para referencial de manejo e preparo do solo, né? Com as análises químicas vocês conseguem avaliar as condições de fertilidade, principalmente daquele perfil superficial que a gente tem no solo, e consegue elencar essas características aqui através de uma análise química, né? Vocês podem também, juntamente com a análise química, fazer uma análise física dessas áreas, desse solo que vocês estão coletando, né? Para terem instruções sobre essas informações, sobre esses quesitos aqui também. Esses resultados, quando vocês têm posse desses resultados e conseguem estabelecer esses parâmetros de fertilidade, o que tem, aí vocês vão conseguir balizar calagem, fosfatagem, adubação que vocês precisarem, adubação seja ela mineral, seja ela orgânica, as adubações de cobertura que vocês vão precisar fazer. Então a análise química é um referencial básico que a gente tem que ter em todas as áreas. Muitas vezes o produtor de hortaliças não leva muito em consideração esse tipo de problema, e isso influencia gradativamente na questão de perda de produtividade dentro dessas áreas.
Qual é o período adequado para a gente fazer uma calagem? Então, posterior a uma análise química, o primeiro passo a se estabelecer é uma calagem, né? Estou preparando o solo, estou manejando esse solo, eu preciso restabelecer as condições produtivas dentro dessa área, e a calagem é um dos instrumentos que a gente usa, né? No nosso caso, o adequado é fazer no período de final de estiagem em áreas abertas e sem sistema de irrigação. Por quê? Porque o calcário geralmente ele é aplicado em duas etapas, né? Para essas áreas de hortaliças não é feita uma calagem tão pesada, os solos têm uma profundidade pequena, o perfil explorado é muito pequeno, então é feita uma calagem inicial e posterior a essa calagem inicial utiliza-se uma segunda dosagem para restabelecer e acompanhar a evolução dos dados que a gente tem em relação à saturação por base, principalmente os teores de cálcio e magnésio, que a gente busca elevar quando a gente faz uma calagem e neutralizar, diminuir, regular essa acidez dentro do solo. A fosfatagem, que é a aplicação de fosfato natural, ou termofosfato a lanço, ou os fosfatos que a gente tem de reatividade baixa também, incorporado ao solo, né, de uma maneira uniforme, que a gente consiga penetrar, aprofundar esse fósforo mais perto da zona onde o sistema radicular vai se estabelecer, porque a maioria do fósforo absorvido pela planta ele é em função do contato, né? Do desenvolvimento do sistema radicular, encontra esse nutriente disponível no solo e consegue absorver se ele não tiver adsorvido no solo. Então, quanto mais próximo do sistema radicular a gente conseguir deixar esse fósforo, é melhor. Ele se move lentamente no solo, tem uma taxa de mobilidade muito pequena no geral. A fosfatagem ela tem o objetivo de elevar os teores que a gente tem de fósforo no solo, que são, para nós aqui nas áreas tropicais, são solos pobres em fósforo, e quando a gente tem fósforo, geralmente ele está adsorvido nos colóides do solo. O adequado para manter os níveis de fósforo no solo é entre 10 e 20 ppm, que é o mínimo para estabelecimento e desenvolvimento das culturas. Então, de 20 a 40 ppm é o adequado para a maioria das hortaliças. São plantas que extraem uma quantidade grande de nutrientes do solo. ppm ou miligrama é exatamente a mesma coisa. Outro ponto importante geralmente a fosfatagem é feita nessas áreas que tem exploração pelo cultivo de hortaliças. Geralmente é feita uma renovação, uma adubação nova a cada 3 anos. E não é feita essa adubação não é feita juntamente com a aplicação de cálcio no solo ou calagem novamente. Isso interfere na solubilização desse fosfato. Então, o adequado é sempre manter os quesitos todos em equilíbrio. Então, vai fazer qualquer adubação de cobertura, é necessário que se faça uma análise de solo para ficar acompanhando essa mudança nos quesitos nutricionais do solo. O manejo da fertilidade é adequado que se mantenha esses quesitos sempre em equilíbrio. Então não adianta fazer uma fosfatagem se o pH do solo não estiver correto, se a saturação de base não estiver correta, se a CTC estiver baixa. A potassagem, que é a aplicação de potássio a lanço, incorporação imediatamente após a aplicação, aí através de uma mobilização superficial, pode ser com enxada, ou nessas áreas que são áreas já mais mecanizadas, mais tecnificadas, o pessoal utiliza uma gradagem niveladora para incorporar esse insumo no solo. O objetivo dessa operação é corrigir esses níveis de potássio no solo, que geralmente são pobres nesses solos mais arenosos. E é bastante extraído pelas culturas. Então, são culturas de ciclo curto, extraem uma quantidade grande de nutrientes num período curto de tempo. Então, tem que ser feita a renovação. Além disso, em solos arenosos, a gente não tem uma boa fixação desse nutriente no solo. A gente perde ele por processo de lixiviação. Aí eu coloquei um exemplo para a cultura do alface. O adequado é ter
a porcentagem de potássio na CPC de 3 a 5 milimol de carga por decímetro cúbico, né? A incorporação, geralmente, quando nós falamos de perdas, é a incorporação de adubos verdes, de palhada, tem como objetivo principal melhorar essas propriedades do solo, química. Então, a parte vegetal que fica sobreposta no solo e vai se degradando é rica em potássio. Então, esse potássio vai se mineralizando e vai aumentando a quantidade dele no solo gradativamente. Esses sistemas prezam por esse equilíbrio. As análises físicas, elas são ainda pouco discutidas pelos produtores. Muitos deles não levam muito em consideração essas práticas de manejo para preservar as características físicas ou alterar isso para fins benéficos, essas características físicas do solo. Então, basicamente, a gente tem alguns processos que são influenciados pelas partes físicas, as qualidades, as propriedades físicas do solo. Nessas áreas de hortaliças, que a gente tem o cultivo em cima daqueles camalhões, a gente tem perda de solo por processos erosivos, esse solo não é bem estruturado, é bem pulverizado e a gente não tem uma proteção lateral nesses canteiros. A gente perde aquela camada fértil do solo superficial por processos erosivos e a gente, como é uma área de tráfego intenso, diariamente estão ali aplicando coisas, trabalhando com questões mecanizadas, a gente tem um problema com compactação em algumas áreas. Então é adequado que essas áreas de exploração para hortaliças sejam exploradas em níveis e sendo feitas rotações entre áreas, para a gente não ficar numa área só, trabalhando sempre a mesma espécie numa área só, de uma maneira só, porque a gente vai ter problemas futuros com isso. Quais são as influências? Só elencando um quesito, né? Quando a gente fala em textura do solo ou em algumas características físicas, aí eu coloquei a textura para vocês verem como ela influencia em alguns processos ou tomadas de decisão. Quando eu tenho um solo de textura muito pesada, a minha mecanização é totalmente diferente do que eu tenho um solo de textura leve. Então, um solo que tem um conteúdo de argila maior do que areia, em maior proporção, a mecanização não vai ser da mesma forma, não vai ser com a mesma condição de campo. A condição de umidade desses solos pesados tem que ser observada antes de ser feita uma mecanização para não criar processo de compactação. A minha matéria orgânica nesse solo influencia no manejo que eu vou dar dentro desse solo. Se eu tenho uma camada superficial com conteúdo bom de matéria orgânica, eu não posso revirar esse solo, fazer uma gradagem profunda, uma subsolagem nesse solo, porque eu vou ter perda desse material. A textura do solo, solos mais pesados, solos mais leves, influencia na escolha de práticas conservacionistas que eu vou utilizar dentro dessa área. Eu vou cultivar isso em canteiros, eu vou cultivar isso no solo mesmo, diretamente no chão. Os canteiros vão ser suspensos, eu preciso cobrir essa área para eu não ter contato direto da água oriunda da pluviometria ou do sistema de irrigação no solo, para desestruturar esse solo e ter perdas de material por processos erosivos, camadas compactadas. Então, as práticas conservacionistas que eu vou utilizar dentro da área também é influenciada pela textura. A altura dos canteiros, se eu tenho um solo mais arenoso, o meu canteiro vai ser menor, mais baixo do que um solo com um teor um pouco maior de argila e matéria orgânica, porque tem uma sustentação diferente. A incorporação de adubos em solos pesados é diferente de solos mais leves. Se eu tenho um solo mais pesado, a minha aplicação de potássio, por exemplo, pode ser de uma vez só, porque eu tenho uma capacidade de retenção maior desse material no solo. Se eu tenho um solo mais arenoso, é adequado que eu parcele essa adubação, que é um sal solúvel, eu não tenho nada que possa segurar esse material no solo e eu posso perder ele por processo de lixiviação. A escolha de implementos que interfiram nessa estrutura física do solo, né? Eu não posso utilizar o mesmo rodado de um trator que eu utilizaria num solo mais pesado e em um solo mais leve, né? A estrutura de maquinário é totalmente diferenciada. Alguns quesitos foram observados e, como considerações finais, eu queria colocar para vocês que o solo deve ser preparado com um mínimo de movimentação. Com isso você respeita as características que tem dentro desse solo.
pode adaptar essas características ao cultivo que você está tentando estabelecer. Esse preparo primário do solo, baseado em aração, escarificação ou gradagem pesada, deve atingir uma profundidade suficiente para romper essa camada superficial, se tiver compactada, e permitir processos como infiltração de água. E essa infiltração de água vai balizar o manejo de nutrientes em profundidade, né, a movimentação de corretivos dentro dessa área. Então, se eu não tiver necessidade de fazer esse preparo inicial no solo, se eu não identificar esses impedimentos físicos, não faça um serviço de mecanização pesada dentro da área. Preparo secundário, como gradagens niveladoras, se necessário, deve ser feito com o mínimo de operações e próximo da época de semeadura para não interferir nas características do solo, né? Aqui eu coloquei uma análise de solo para vocês, que já que nós estamos falando de quesitos de fertilidade, eu queria que vocês refizessem essa análise. Eu acho que nós já fizemos ela em sala de aula, mas eu queria que vocês refizessem isso aqui e fizessem uma recomendação para uma cultura que fica livre à escolha de vocês dentro do cultivo de hortaliças, tá? Então aqui eu tenho uma análise de solo, vocês vão fazer a recomendação de calagem para essa área, vão fazer uma recomendação de fósforo para essa área e de aplicação de potássio com épocas de aplicação, certo? Tem a análise, eu tenho os níveis, tenho o pH dentro desse solo, tenho o teor de matéria orgânica em gramas por decímetro cúbico, tenho o teor de fósforo, teor de potássio, enxofre, cálcio, magnésio, hidrogênio, alumínio. Não tem sódio nessa análise aqui porque a análise deu não identificável, não detectável. A soma de bases, a CTC dentro desse solo e a saturação de bases. Identifiquem primeiro esses aspectos. Para vocês conseguirem identificar esse aspecto inicial, vocês vão precisar converter essa unidade de medida de potássio de miligramas por decímetro cúbico para centimol por decímetro cúbico. Eu coloquei como vocês utilizam para fazer essa conversão. Escolham uma cultura que vocês identifiquem dentro da produção de hortaliças: alface, tomate, pepino, abóbora, berinjela, pimentão, cebolinha, couve, qualquer uma das espécies de hortaliças, e façam uma recomendação para preparo de área, respeitando esses quesitos que nós trabalhamos dentro dessa aula: calagem, fósforo e potássio, certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp, estou à disposição.